dizer que afinal é pior do que esperávamos. Mas não podia ser de outra forma, porque a austeridade faz com que seja sempre pior do que se espera. Pelo contrário, a dívida pública não para de aumentar. É uma alegria. Em agosto de 2011 diziam que a dívida pública para 2012 vai ser 106,2% do PIB. Em junho de 2012 já se assumia que a dívida pública para 2012 era 118,6% do PIB. E, portanto, a dívida pública não só está a aumentar, como está a aumentar muito acima do que aquilo que eles esperavam que fosse. Por dois motivos. Primeiro, porque a tal recessão da austeridade causa déficit e o déficit causa dívida. Segundo, porque nós estamos a pagar o empréstimo da Troika, cujos juros são demasiado altos para serem comportados pela economia portuguesa neste momento. E terceiro, porque, já repararam, quando falamos da dívida pública, nunca se fala que a dívida pública é 180 mil milhões de euros. Nunca ninguém diz isto. Então a gente diz que a dívida pública é 100% do PIB. É 120% do PIB. Por uma razão simples. Se eu produzo 100 euros de riqueza na minha economia e a minha dívida é 10 euros, não há problema. A minha dívida é 10% da riqueza que eu produzo. Mas se eu produzo 100 euros na economia, mas a minha dívida é 70% do PIB. E, portanto, a dívida nunca é... Uma dívida de 180 mil milhões é má para Portugal, porque Portugal tem 130 mil milhões de PIB, mas não é má para os Estados Unidos, que têm 500 mil milhões de PIB. A dívida é sempre relativa ao PIB. O que é que acontece? Imaginem que eu tenho uma dívida de 100 hoje. Eu tenho uma dívida de 100 amanhã. A dívida é igual. Não mudou nada. E tenho um PIB de 100 hoje. Mas amanhã o meu PIB é de 90. O que quer dizer é que o peso da dívida em relação à riqueza que eu produzi na economia cresceu. Não foi a dívida que cresceu, foi a economia que encolheu. Portanto, é a mesma dívida para uma economia mais pequena. 100 euros de dívida para uma economia que produz 100 é uma coisa. 100 euros de dívida para uma economia que produz 80 é uma dívida muito mais pesada em relação à riqueza que se produz. E, portanto, mesmo que a dívida não aumente em euros, se a economia continuar a encolher, a dívida é um monstro cada vez maior na economia cada vez mais pequenina. Eu não preciso aumentar a dívida, basta atacar a economia e a dívida já aumenta. E, portanto, o peso da dívida aumenta porque a dívida aumenta, mas também aumenta porque a economia que eu tenho para pagar a dívida não chega. Então, está sempre a encolher. E, portanto, o resultado é que a dívida pública está sempre a aumentar. E há um outro fenómeno a acontecer, que é a dívida do Estado está sempre a aumentar em relação à dívida dos privados. Nacionalização de dívida privada. Em 2009, a dívida externa, eu acho que eu tenho os dados concretos, mas acho que 29% pertencia ao Estado, ou 30% pertencia ao Estado e 70% pertencia aos privados. Em 2012, a dívida externa que pertence ao Estado já é 40 e tal por cento e a dos privados já são 60 e tal por cento. O que é que está a acontecer? Quer dizer que o Estado está a ficar com a dívida dos privados. Quando o Estado está a assumir a dívida dos privados. Quando o Estado, ou quando este governo se endividou em 12 mil milhões com a Troika para salvar a banca, o que está a fazer é dizer: eu endivido-me perante o exterior para vocês sobreviverem, para vos dar dinheiro a vocês. E, portanto, o Estado está a pagar a dívida dos privados, está a nacionalizar a dívida da banca privada. A dívida do Estado vai cada vez aumentar mais.